Durante uma noite agitada, num dos maiores impérios que o mundo já conheceu, um rei acorda ofegante. Seus olhos estão arregalados, o corpo suado, e na mente, uma imagem que se recusa a ir embora. Uma estátua, enorme, assustadora, feita de diferentes materiais, cada parte representando algo que ele ainda não compreendia. Mas uma coisa era certa: aquilo não era apenas um sonho, era uma mensagem. Essa é a história de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e do jovem hebreu chamado Daniel, levado cativo para uma terra estranha, mas destinado a decifrar segredos que atravessariam milênios. O que você vai ouvir neste episódio não é uma alegoria religiosa. É uma das profecias mais precisas e impressionantes de toda a história. Uma revelação que já acertou impérios inteiros e que agora aponta para o tempo em que vivemos. E a pergunta é inevitável: se tudo até aqui já aconteceu, o que falta se cumprir? Na Babilônia do século VI a.C., os hebreus haviam sido levados como prisioneiros. Jerusalém havia caído. O templo havia sido profanado. E o povo de Deus agora servia a um rei pagão, Nabucodonosor II, um homem conhecido por sua glória, seu poder e sua fúria imprevisível. Ele havia conquistado reinos, destruído cidades, erguido palácios de ouro e jardins suspensos. Mas naquela noite, nenhuma riqueza o consolava. O rei mais poderoso da terra estava com medo, porque ele havia sonhado com uma estátua colossal, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés misturados de ferro e barro. E então, uma pedra cortada sem mãos humanas vinha do céu, atacava a estátua e destruía tudo. O rei acordava e não conseguia mais dormir. Nabucodonosor convoca seus magos, feiticeiros, astrólogos, mas não conta o sonho. Ele quer que eles digam o que ele sonhou e depois interpretem. E ameaça: se não me disserem o sonho e a sua interpretação, serão despedaçados. Ninguém consegue. Eles imploram para que o rei revele o sonho. Mas Nabucodonosor se enfurece ainda mais. Então ele ordena: matem todos os sábios da Babilônia. E é aí que entra Daniel, um jovem hebreu temente a Deus, humilde, sábio, silencioso. Ele pede ao rei um tempo e ora. Naquela mesma noite, Daniel tem uma visão e Deus lhe revela o sonho do rei e sua interpretação. Agora imagine a cena. Daniel entra no palácio, todos os olhos sobre ele, a tensão no ar, um passo em falso, e ele será executado. Mas com coragem e reverência, ele diz ao rei: não há sábio, encantador, mágico ou adivinho que possa revelar este mistério. Mas há um Deus no céu que revela os segredos. E então Daniel descreve com precisão tudo o que o rei viu: a estátua, os materiais, a pedra. O rei fica em choque e sabe que está diante de algo real, muito real. Essa profecia não é uma visão qualquer. Ela traça toda a linha do tempo dos impérios mundiais, do passado até o fim. E Daniel começa a explicar: a cabeça de ouro. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, a Babilônia, o império mais esplendoroso de sua época. Mas depois dele surgiria outro império, inferior, e outro depois, e outro. Cada metal representa um reino. Cada parte da estátua, um capítulo da história humana. A pergunta que não quer calar: se tudo isso foi dito há mais de 2.500 anos, como Daniel pôde acertar tanto? Será mesmo apenas coincidência? Ou essa estátua ainda está de pé, só que nos seus últimos dias? Daniel olha para Nabucodonosor e diz com convicção: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E assim começa a explicação da estátua que viu em seu sonho. Cada parte de seu corpo representava um império mundial. Cada metal, um novo capítulo na linha do tempo da humanidade.
Mas Daniel não estava simplesmente adivinhando. Ele estava profetizando o futuro com precisão. E a história provou isso. A cabeça de ouro era a Babilônia, um império rico, luxuoso, temido. Seu esplendor era inegável. Palácios revestidos de ouro, arte refinada, poder absoluto. Mas como Daniel afirmou, ele cairia. E caiu. No ano 539 a.C., o rei Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, promoveu um banquete profano. E naquela mesma noite, os medo-persas invadiram e tomaram a cidade. Assim começava o segundo império da profecia. Os braços e o peito de prata representavam o império medo-persa. Duas partes, dois braços, dois povos unidos num único império. Ciro, o Grande, é um nome que ecoa até hoje. Ele não só conquistou territórios como nenhum outro, mas também libertou os judeus e permitiu que eles reconstruíssem Jerusalém. Foi ele quem encerrou o cativeiro babilônico. Mas a prata era inferior ao ouro. Assim como o Império Persa não tinha o brilho da Babilônia, mas sim um governo mais estruturado, menos opulento e mais duradouro. Daniel continua. E um terceiro reino, de bronze, que dominará sobre toda a terra. Esse reino foi o Império Grego, comandado por ninguém menos que Alexandre, o Grande. Em apenas 13 anos, Alexandre conquistou o mundo conhecido. Marchou da Grécia até a Índia e impôs sua cultura, sua língua, sua filosofia sobre todos os povos. Era o bronze, mais forte que a prata, mais leve que o ferro, mas com grande mobilidade e influência. Foi com ele que nasceu o helenismo. E foi nesse cenário que surgiram os escritos que moldariam o pensamento romano. E até os dias de Jesus. Mas Alexandre morreu jovem, e seu império foi dividido entre seus generais. E então veio o próximo metal. E o quarto reino será forte como ferro. Aqui, Daniel descreve o mais cruel e implacável dos impérios. Roma. O Império Romano foi como o ferro, duro, destruidor, sem misericórdia. Ele esmaga tudo que toca, e não apenas conquistou reinos, mas instituiu leis, governos, moeda, estradas, sistema jurídico e militar. Foi sob o domínio de Roma que Jesus foi crucificado. Foi Roma que perseguiu cristãos, e foi Roma que unificou o mundo ocidental como nenhum outro império até então. Mas Roma também caiu. Ou melhor, ela não caiu completamente. Ela se dividiu. Daniel continua. E os pés e os dedos em parte de ferro e em parte de barro. Aqui está o mistério. Porque a estátua termina. Não com um novo material, mas com uma mistura instável dos reinos anteriores. Ferro e barro. Força e fragilidade. Poder e instabilidade. Daniel diz: eles tentarão se unir por alianças humanas, mas não se misturarão. Essa é a fase da estátua que ainda está em curso. A fase do mundo dividido, de alianças políticas frágeis, de blocos de poder, de democracias e ditaduras tentando coexistir, mas sem unidade real. Vivemos num mundo onde nenhum império domina sozinho, mas todos tentam exercer algum tipo de controle. E o mais interessante é que o texto afirma que é durante esse período final que uma pedra surgirá. Uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, desce do alto, atinge os pés da estátua e a destrói completamente. Não só os pés, mas toda a estrutura. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo vira pó e o vento sopra e nada mais resta. Essa pedra, segundo Daniel, é o reino de Deus, um reino eterno, inabalável, que não será entregue a outro povo e que jamais passará. Agora pare e pense. Se já vivemos após a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma, e se os reinos atuais são uma mistura instável de ferro e barro, será que estamos vivendo nos pés da estátua? Se sim, então a pedra já está a caminho. A estátua de Nabucodonosor não termina com um novo império. Ela termina com os pés. Não há um quinto metal.
Não há glória, não há grandeza, há apenas instabilidade, uma base frágil, rachada, dividida, mistura de força e fraqueza, poder militar com decadência moral, tecnologia avançada com sociedades colapsando por dentro. Essa descrição te parece familiar? Vivemos hoje numa era de ferro e barro. Temos alianças mundiais, mas sem confiança. Temos potências nucleares, mas nenhuma unidade real. Temos discursos de paz e ameaças de guerra a cada semana. A União Europeia, a ONU, a OTAN, G20, G7, BRICS. São todas tentativas humanas de manter a estátua de pé. Mas nada se mistura. Daniel já havia dito: tentarão se unir, mas não conseguirão. E é nesse exato ponto da visão que a pedra entra em cena. Essa pedra não vem da terra, não é fabricada, não é lançada por um exército. Ela é cortada sem auxílio de mãos humanas. Isso é mais do que simbólico. Representa algo que não depende de sistemas, governos, nem religiões. É o próprio reino de Deus intervindo na história. Um juízo, um divisor de eras, e quando a pedra atinge os pés da estátua, toda a estrutura desaba. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo vira pó. Todos os sistemas, todas as ideologias, todas as estruturas que pareciam eternas, serão desfeitas diante de algo maior. Agora entenda, essa pedra não destrói só os reinos maus. Ela derruba toda a estrutura construída pelo homem. E isso inclui também o sistema religioso, porque nos últimos dias a fé será usada, mas distorcida. A verdade será falada, mas fragmentada. O nome de Deus será invocado, mas por interesses que não vêm do céu. A estátua de Nabucodonosor pode ser vista como uma linha histórica de impérios, mas também pode ser vista como uma síntese da soberba humana, o desejo de glória, de poder, de dominação. É por isso que a pedra precisa vir de cima, porque nada que venha de baixo tem poder para vencer isso. E aqui entra a conexão com São Malaquias. Na profecia dos 112 papas, o último líder seria chamado de Pedro, o Romano. Um tempo de julgamento, de tribulação, de queda. A profecia termina dizendo que a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz terrível julgará o seu povo. Agora pense. No sonho de Nabucodonosor, uma estrutura erguida por mãos humanas desaba. No fim da lista de Malaquias, uma estrutura espiritual desaba. Ambas terminam da mesma forma, com o fim de uma era e o início de algo novo, vindo do alto. A pergunta que ecoa é: estamos vendo os pés da estátua agora? Estamos vendo a tensão antes da pedra? Se todos os outros impérios já passaram, e se tudo o que Daniel disse se cumpriu, então só resta um cumprimento final. A queda, o juízo, a pedra, e depois dela, um novo reino, não feito por mãos humanas. Não erguido por voto, por guerra, por acordo, mas por Deus. Durante milênios, os impérios subiram e caíram. Homens poderosos sentaram em tronos, construíram cidades, moldaram culturas, escreveram leis, mas nenhum deles permaneceu. A estátua de Nabucodonosor é mais do que um símbolo. É a anatomia da arrogância humana, a tentativa constante de estabelecer reinos duradouros sem Deus. Do ouro ao ferro, cada metal representa a glória passageira de um império que parecia eterno, mas que, diante da pedra, virou pó. E hoje, o que estamos construindo? Sistemas, governos, religiões, plataformas digitais. Tudo ergue-se com a mesma intenção: permanecer, controlar, sobreviver. Mas a profecia é clara: o que não for eterno será abalado. O que for humano será testado. O que não estiver firmado na rocha não resistirá à pedra. A pedra que Daniel viu é a mesma que muitos têm rejeitado, mas ela voltará a surgir, e desta vez, não como sinal, mas como julgamento.
Você está pronto para quando a pedra tocar o chão? Talvez a estátua já esteja trincada. Talvez os pés de ferro e barro já estejam ruindo, mas o que virá depois da queda não será o fim. Será o começo de algo maior. Um reino eterno, justo, inabalável. Não construído por mãos humanas, mas estabelecido por aquele que governa sobre todos os reinos da terra. E agora que conhecemos a profecia que acertou os impérios, precisamos olhar para o império que está diante de nós hoje. O último poder espiritual, a última liderança religiosa, o último trono humano. No próximo episódio, vamos entender por que a renúncia de Bento XVI não foi apenas uma escolha institucional, mas talvez o marco de uma virada profética. Bento XVI, o penúltimo Papa ou o último a manter a tradição?